queria voltar no ponto que o Michel comentou, que teve um movimento aí e tal da galera de ficar retraída, né? E aí não especificamente com o Fretebras, obviamente o primeiro, né? O Maior, nome mais né? conhecido acaba sendo o Bombril da boi de vez, né? piranha. O Bombril, não é o Bombril, né? Enfim. É Bombril. Você não fala palha de aço, você fala Bombril. É igual, acho que é uma coisa que ele sofre. O negócio dele lá é que tá... É Fretebras. É Fretebras. E dentro disso, houve um certo receio, talvez por ter tido também muitos sinistros ali na carteira, só que tem sinistro porque o cara contrata por lá, ou por caso da plataforma. Acho que essa é a discussão. Como que vocês viram esse movimento? Como que vocês receberam esse movimento? Boa, legal, é uma boa pergunta. Assim, até para dar esse contexto também, que eu acho que é super importante. Assim, como eu falei, expliquei um pouco sobre a plataforma, e aí, para o negócio virar o que virou, eu acredito de verdade que isso foi uma estratégia que, para a construção do produto, ela foi vantajosa. Claro que tem seus poréns, mas ela foi vantajosa. Então, o motorista, ele não precisava se cadastrar, né? Então, pensa assim, as empresas sim, sempre tiveram que assinar e se cadastrar e passar por um processo de validação, que a gente inclusive melhorou muito. Publicou a carga, qualquer um poderia acessar. E a premissa qual que era? Quanto mais ligação tiver, melhor. Por quê? Porque se eu tenho muita ligação, eu já tenho, cada transportadora tem o seu processo, que a gente até hoje tem o seu processo de validação, seja ele qual for, seja ele com uma GR interna, seja ele com uma GR terceira, seja uma combinação das duas, né? Seja com rastreador, enfim, tem N coisas ali de acordo com a própria policy, né, que é o que a policy exige. Então a premissa foi, se a transportadora já faz isso, se ela já tem isso em contrato com a seguradora, que ela tem que seguir uma série de critérios que ela já ia fazer, seja com o motorista da Fretebras, seja com o motorista do posto, que ela anunciou lá e pegou, então eu não vou, como plataforma, me preocupar com isso. Eu vou deixar o mercado aberto e eu vou deixar isso como responsabilidade da transportadora. Essa foi a premissa. E aí, de novo, como eu falei, assim, foi muito positivo porque a gente conseguiu escalar né, no boca a boca. O negócio uma penetração forte. Foi uma penetração muito forte. E é isso, então, pro objetivo que tinha, que era publicou sua carga, o motorista vai entrar em contato, a gente conseguiu atingir. E aí, né, como consequência, que é isso que o próprio Rafa comentou aqui, no final, o que a gente começou a ver? Cada vez mais reclamação, cada vez mais, fui roubado aqui pela plataforma, motorista peguei na plataforma, motorista da plataforma, tá gerando muito roubo de carga, né? E aí a gente começou, inclusive, a conversar com seguradoras, conversar com o mercado sobre isso e entendemos que, começou a se criar esse estigma de que, motoristas da Fretebras eram bandidos. Só tinha bandido na Fretebras. Um pouco que nem um movimento parecido com a OLX, né? Na OLX, até no Mercado Livre, se a gente pensar... Não, OLX no começo, o Mercado Livre... é muito mal visto, né? Você ia anunciar no Mercado Livre e falar, cara, já era. Vão me roubar aqui, não vai entregar uma caixa de sapato com um tijolo dentro. Quantas histórias eu já ouvi disso? E aí o Mercado Livre foi lá e fez a lição de casa deles e fechou. E hoje em dia ninguém se questiona mais. Ninguém preocupa, né? Não se preocupa. Hoje eu não me preocupo mais com o Mercado Livre. Então a gente fez e está fazendo esse movimento. Então primeiro, o que a gente fez? A gente tinha até então como cadastro, a única coisa que a gente tinha para cadastro era a placa. O conceito era, que é o conceito até do Joel, né, quando ele fundou a empresa, era assim, o que importa é o caminhão, não é o caminhoneiro. Porque quem vai carregar é o caminhão. Então, eu não tô nem aí quem que é o caminhoneiro, eu quero saber só se é um caminhão e qual que é esse caminhão. Então, a gente começou por aí. Então, beleza. Então, vamos colocar a placa e o RNTRC. E a gente fazia uma checagem disso na NTT. Tá válido? Tá batendo? Pode usar. Que deveria ser o certo, normal, né? É Brasil, né? Deveria ser só isso, na verdade. Como conceito, sim. Tava certo ele, né? Bom, enfim, e aí começamos com isso, a gente fechou a plataforma, então a partir daquele momento, se você não tinha um cadastro, você já não conseguia mais acessar, que foi um marco, porque a gente estava com muito medo do quê? Quando a gente faz esses movimentos. De novo, a plataforma tem que se preocupar muito com os dois lados. O receio era, eu vou fechar. Se o motorista não se cadastrar, eu vou começar a afetar as ligações que as empresas recebem. As empresas vão querer sair da plataforma. É um caos. Então, todo movimento que a gente faz nesse sentido, a gente se preocupa muito com essa questão da liquidez, que fala. Que é a liquidez da plataforma, que é garantir que ainda vai manter ali a eficiência do que a gente se propõe a fazer, do que a gente vende, né? Enfim, então a gente foi fazendo esse movimento aos poucos, fizemos, deu tudo certo, não aconteceu nada com a plataforma, a gente conseguiu fazer. Só que ainda assim, a gente viu que, não é o suficiente, né? Você só tem uma placa lá, o cara tinha placa e às vezes não era o caminhão, não era dele, não era o caminhoneiro, enfim. Então também era muito, assim, não era aberto, mas era muito ainda arriscado. E aí a gente agora deu mais um passo, né? Que foi na virada
pouco antes, aí no terceiro tri do ano passado, que aí falou, não, beleza, agora tem que ser CPF. Então agora todo mundo com CPF, a gente também foi fazendo esse movimento. Acabamos esse movimento, foram quase 6 meses fechando a plataforma para CPF, então, para não fazer uma coisa muito brusca. E aí, a partir de agora, abril desse ano, só entra e só vê carga motorista com CPF e selfie. A gente colocou esse processo a mais, com CPF e selfie validados. Então, a gente, quando ele vai se cadastrar, ele precisa botar a selfie dele lá, a gente checa que ele é quem ele é, a gente cruza com o Cérebro, cruza com a própria CNH que ele manda, cruza com alguns outros bancos de dados de birôs privados, e aí, putz, beleza, esse cara Pô, é o Botaro? É o Botaro. Então, o Botaro, eu sei que ele tá usando a plataforma, eu sei quem ele é. Ele pode até roubar uma carga, mas pelo menos eu sei que é o Botaro que tá roubando essa carga. Então, esse é um pouco do conceito. É. E eu acho que esse foi um pouco da ideia lá no início desses aplicativos de viagem aí, né? Enfim, táxi e tal, que você pede no aplicativo. O que eles vendiam, assim, na época é, pô, você vai andar com um cara que eu sei quem é, então tá tranquilo. Na contramão, isso pro frete veio agora. Você percebe já uma evolução nos números a partir disso? Não? E aí nos números que falam de segurança, obviamente. Isso, assim, ainda é super novo, então ainda tem muito desconhecimento e naturalmente a gente depende ainda muito das próprias transportadoras de usarem isso que a gente oferece, né? Então, até um ponto que a gente começou a reparar, ainda continua muito forte. Ah, não, mas é motorista de aplicativo. Ah, não, mas eu peguei pela Fretebras. Mas... Aí a gente começou a falar, cara, vamos tentar se aprofundar nisso. A gente criou uma área, que é uma área que a gente chama uma área de ouvidoria, que nada mais é uma área que faz análise dos casos que chegam para nós. Qualquer problema que tenha de um usuário motorista ou transportadora vai para essa área que faz as verificações que precisa fazer. Liga na delegacia se precisar, vai lá pegar o BO, faz o que tiver que fazer. Assim, cara, você tem autonomia total para resolver o problema. Esse é um pouco do conceito. E aí, o que a gente começou a ver? A gente pegou, sei lá, 30 casos de denúncias de roubo de carga que teve, que falaram que foi via Fretebras, esse ano. Então, de janeiro a maio, mais ou menos. Pegamos 30 casos e a gente foi investigar cada um deles. E a gente falava com a transportadora, pegava lá a CNH do motorista que roubou aquela carga, a gente pegava o telefone que entrou em contato com ela e tudo mais. E aí, quando a gente foi ver, a gente viu que todos os motoristas, se fosse buscado por telefone, os telefones não estavam na plataforma, no celular. E de CPF, ou seja, dos CPFs que estavam, só 43% estavam. Aí isso nos acionou um alerta. A gente falou, puta, a galera tá falando que foi via Fretebras, porque o motorista entra lá no WhatsApp e fala, vi sua carga aqui na Fretebras. Mas, pô, essa transportadora vai lá e divulga via WhatsApp também. E essa carga roda mundo afora aí. E, putz, e tem várias outras formas de divulgação que a gente, às vezes, né, perde o controle disso, ainda mais no universo online, que é muito fácil. As informações hoje chegam muito fáceis em qualquer lugar. Então a gente falou, putz, às vezes estão achando que é Fretebras, às vezes o próprio operador lá, ele cai nessa, né, no papo que o motorista passa, o suposto motorista passa, e às vezes nem é na Fretebras. E às vezes ele não é quem ele é, né? E aí, por isso que a gente agora tá nesse trabalho, que é o quê? A gente que inclusive lançou, super recente, até mostrei já pro Rafa, depois eu mostro aí, convido todo mundo, que é o seguinte, agora o operador da transportadora, o cara da ponta lá mesmo, ele consegue buscar para saber se aquele motorista de fato tá na Fretebras ou não. Pelo telefone ou pelo CPF. Porque geralmente ele vai receber um WhatsApp lá, ou uma ligação, puta, vi pela Fretebras, tá bom, deixa eu checar se você viu mesmo. Deixa eu checar se você é quem você é mesmo. Os dados do motorista rodam hoje muito também. Então, o que geralmente tem muito, que a gente vê, puta, às vezes o cara nem é o motorista mesmo, o motorista nem sabia que os dados dele estão sendo usados para pegar uma carga. E aí, na GR, ele acaba até sendo penalizado depois, porque é como se ele fosse o bandido. O cara, coitado, o cara nem culpa, nem sabia. Foi fraudado. Foi fraudado. Hoje eu vejo bastante disso, né? Na verdade, eu vi antes e venho acompanhando todo esse processo de plataforma e pensando como a seguradora consegue normatizar todo esse processo, né? E indo mais a fundo, você vê várias vertentes. Uma delas é a contratação via WhatsApp, porque muitas vezes o anúncio está na plataforma, a própria transportadora pega esse anúncio, manda em 50 grupos de WhatsApp. E ela não sabe exatamente de onde veio. Porque o motorista pode responder por causa do grupo, ou ele pode responder porque ele veio na plataforma, não necessariamente nessa ordem. E outra coisa que pode acontecer, esse frete que está num grupo, pode ter um transportador lá, ou alguém mal intencionado nesse grupo,
que posta isso em outra plataforma para Entendi. captar outros motoristas. Então você cria uma cadeia gigantesca de contatos com a mesma informação de frete que fica nas costas de uma plataforma só, que talvez seja a única que a transportadora real está publicando. Mas você tem vários intermediários, você tem vários agenciadores, você tem várias pessoas que recebem essa informação e o motorista, às vezes contratado, ele nem sabe para quem que ele está carregando. Que aí a gente teve recente também muito problema com o golpe do frete. Que tinha um intermediário que pegava um anúncio numa plataforma, pedia para outro cara anunciar em outra plataforma, o motorista daqui era contratado para carregar aqui, só que ele recebia o frete e não passava para o motorista e o motorista carregava. Chegava lá perto no destino, no meio do caminho, e falava, cara, cadê meu adiantamento? E não tinha, e esse cara sumia. Então você vê que o uso da plataforma, ela é uma ferramenta que ela é tão positiva para o mercado logístico, que ele abre vários leques, inclusive para vários outros problemas, que se você não conseguir, na ponta, fazer esses ajustes, como a Frete Brasil vem fazendo, e outros também tem que se preocupar em como fazer a captação, como fazer esse funil de atingir essa classe, você pode ter um problema gigantesco.